2 Coríntios capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia no coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abriu-se-me uma porta no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedi-me deles e parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e querido, nós te louvamos, Senhor, essa noite, mais uma vez, por estar na sua casa, por estar diante do Senhor, e nós rogamos, ó Deus, a tua presença sobre a nossa vida. Nós já cantamos, nós já expressamos a nossa gratidão e o nosso coração diante da sua presença. O nosso desejo, ó Deus, nesse culto, é que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial. Nós queremos declarar que o teu Espírito tem total liberdade para falar aos nossos corações essa noite. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a expectativa da nossa alma. No nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia é uma carta toda, ao ponto que um livro tem conexão com o outro. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele não está escrevendo uma outra carta, ele está dando continuidade ao primeiro tratado que ele começou na sua primeira carta. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve 1 ano depois da primeira. E como foi providencial todas as repreensões de Deus na vida da igreja de Corinto na sua primeira carta. Quando Paulo escreve, nós deixamos muito claro isso aqui, muito embora Paulo fosse um homem de revelações, e a Bíblia deixa isso muito claro para nós. A Bíblia nos mostra todo o trajeto de Paulo, e nós vamos perceber que toda a caminhada de Paulo, ele descia por intermédio de uma revelação. Deus dizia para Paulo para onde ele iria pregar o Evangelho. Deus dizia para Paulo que ele passaria naquela determinada cidade. Deus dizia para Paulo quem ouviria a palavra de Deus, quem não daria crédito à palavra de Deus, porque Paulo foi aquele homem que subiu aos céus e viu coisas inexcusáveis, ao ponto de não ser digno de sequer dizer a alguém o que ele viu. Paulo era um homem de revelações. No entanto, quando ele escreve a primeira carta, ele não escreve por uma revelação. Ele escreve por um telegrama, por um bilhete que ele recebeu da família de Chloe, como eu disse para vocês no início. Alguém que está dentro da igreja, que começa
a detectar os problemas da igreja, denuncia o problema para Paulo. E aquela denúncia foi tão providencial que Paulo escreve 16 capítulos de uma só carta. E esses capítulos servem como um antídoto para o problema da igreja de Corinto, ao ponto que quando nós olhamos no livro de Apocalipse, nós vamos perceber que Deus não tem contenda nenhuma com a igreja de Corinto. Deus tem contenda com outras igrejas que Paulo plantou, mas não tem contenda com a igreja de Corinto. Sabe por quê? Porque uma igreja que valoriza a palavra de Deus, ela é louvada e não repreendida pelo Senhor. Quando Paulo escreve a segunda carta, depois de um ano, ele começa louvando a atitude dos coríntios em terem recebido a palavra da primeira carta. Mas aqui, no capítulo de número 2, se no capítulo 1 ele está triste, ele precisa de consolação, no capítulo de número 2 ele começa se justificando, porque houve uma mudança de plano. E se tem uma coisa que igreja não gosta, é quando o pastor muda de plano. E principalmente quando o plano muda rápido, automaticamente, porque a igreja nunca entende que as demandas do reino de Deus são diferentes das demandas dos homens. Paulo fez uma programação no final do capítulo 16, a programação de Paulo é que a próxima cidade que ele visitaria era Corinto. Mas o problema é que há outras necessidades, e a promessa que Paulo faz, que iria para Corinto, ele não consegue cumprir. Ele recebe um chamado para a Macedônia, para a região da Caia, e ele muda um pouco o plano era um, agora ele muda, e ele começa o capítulo de número 2 justificando a respeito desse problema. Ele justifica e ele explica o porquê da mudança de planos. Alguns membros da igreja de Corinto, por causa dessa mudança de planos, estavam acusando Paulo de não ser um legítimo servo de Deus, simplesmente porque o Espírito lhe conduziu a uma mudança de planos. Olhe para o seu vizinho e diga assim: irmão, as demandas do reino de Deus são diferentes das suas, porque Deus age diferente do homem. Deus não age de acordo com a nossa necessidade, Deus age de acordo com as necessidades do reino de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus essa noite. Escute, eles estão agora acusando Paulo de falta de integridade, simplesmente porque ele decidiu mudar o plano. Eu sempre digo isso na reunião de obreiros aqui na igreja, de líderes, eu sempre falo a mesma coisa. Existe um pecado na liderança que é muito maior do que o adultério, que é o pecado da incoerência. É quando você diz que vai fazer uma coisa e não faz. As pessoas não entendem isso. É quando você diz que vai por um caminho e de repente o Espírito te conduz por outro. E você tem que atender às demandas do Espírito. Lembra o que Pedro falou no livro de Atos? Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então Paulo ele tem uma mudança de plano, e a igreja agora vem para cima de Paulo, e naturalmente Paulo se abate com isso, ele se entristece com isso. Ele diz que depois dessa visita, desse recado, ele se entristece no versículo de número 1, e aí ele tem a necessidade de escrever uma carta em repreensão, mas ele não está em Corinto, ele está fora de Corinto, e ele precisa pedir a alguém para entregar essa carta. No caso, ele pede para que Tito vá entregar essa carta. Ele escreveu no meio de muitos sofrimentos e de muita angústia no seu coração. O verso de número 4 nos diz isso. E Paulo continua falando nessa carta, e na teologia nós conhecemos essa carta como uma carta severa, porque se ele começa louvando a atitude da igreja de Corinto de ter recebido a primeira repreensão, essa carta ela é muito mais severa. Paulo é muito mais implacável na doutrina de Deus para que os crentes de Corinto amadureçam, porque o desejo de Deus é que nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo, à estatura do varão perfeito, para que nós possamos agradar o Senhor. Diga para o seu vizinho: o desejo de Deus, irmão, antes de te abençoar, é te fazer crescer espiritualmente.
porque Deus nunca vai dar nada grande para gente pequeno. O desejo de Deus é que você possa crescer na palavra dele, que você possa crescer espiritualmente. Eu quero declarar que esses cultos de quinta-feira têm sido verdadeiras faculdades de Deus para que você possa crescer, e eu declaro que você vai continuar crescendo, crescendo e crescendo para a glória de Deus. Se você concorda comigo, me ajuda aí, irmão. Então escute, nós podemos dividir essa carta em 5 episódios diferentes. O primeiro episódio é Paulo exortando os irmãos e se justificando. O segundo episódio, Paulo vai falar a respeito do perdão de alguém que estava cumprindo um processo de disciplina na igreja. Você já percebeu que essa questão de disciplina fugiu das nossas igrejas? Acabou com o negócio de disciplina na igreja? Os irmãos podem pecar, podem fazer o que quiser, que simplesmente a liderança tem que engolir calado, que simplesmente a liderança não pode fazer nada, porque agora, se disciplinar, o irmão está com a igreja na justiça. Temos casos aqui em Fortaleza de irmãos que foram disciplinados e tacaram a igreja na justiça e ganharam. E a igreja teve que pagar a indenização. Puxa, eu estou usando contra mim. Indenização de 50 mil reais. Um irmão desse, um irmão desse já está com um carimbozinho, já está com o passaporte desencarimbado, viu, irmão? Pode ter certeza. Diga para o seu vizinho, não seja assim, irmão. Escute, a igreja de Corinto, que antes na primeira carta estava mergulhada em pecados, e Paulo, lembra daquele episódio, se não me engano, é no capítulo 5 de 1 Coríntios, que Paulo vai denunciar um problema que tem incesto dentro da igreja, ou seja, tem um filho que está tendo caso com a esposa do seu pai, dentro da igreja. E aí no capítulo 5 da primeira carta, Paulo condena isso, e Paulo diz que a igreja deveria excluir esse tipo de comportamento dentro da igreja. A igreja que antes aceitava tudo, agora no capítulo de número 2, a igreja já aprendeu a disciplinar os irmãos, porque a disciplina serve para a repreensão, para a consolação e para o endireitamento do caminho do Senhor. A Bíblia diz que Deus castiga e disciplina todo aquele que Ele ama. Quem aqui é amado pelo Senhor? Então pode ter certeza, irmão, se você é amado pelo Senhor, na hora que Ele precisar, vai ter peia nas suas costas para que você possa se converter em nome de Jesus. Galera, irmãozinho. Glória. Vigia. Diga para o seu vizinho, vigia na terra, crente. Escute, queridos. Mas agora, a igreja que já estava aprendendo a disciplinar, estava passando por outro extremo. Qual era? Se na primeira carta a igreja não disciplinava, agora na segunda carta a igreja não estava mais disciplinando, a igreja queria matar. Que é os dois extremos. Tem os irmãos e tem os mata-irmão. Aquele que acha que a igreja não deve mexer, deixa o irmão pecar à vontade, não tem problema. Mas agora a igreja que já havia aprendido a disciplinar, estava no outro extremo. Qual era? Está disciplinado, miserável, pecado sem vergonha. Vai para o inferno, bicho miserável. Conhece gente desse jeito? Que faz questão de mostrar para o outro o pecado dele, que faz questão de denunciar, de ficar ali matando a pessoa, que quando vê a pessoa na ponta do calabouço, ao invés de tirar a pessoa, encurvar e morre, miserável. A igreja agora estava tendo esse tipo de prática. Escute, irmão, nós não somos coveiros. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Você está entendendo? Deus nem nos chamou para sermos complacentes com o pecado, mas também não nos chamou para matarmos o pecador. Deus ama o pecador, mas abomina o seu pecado. Então, o segundo problema desse capítulo que Paulo está trabalhando é a ideia da disciplina na igreja. Por um lado, precisamos compreender, e você precisa entender isso, irmão, que todas as vezes que você for por um mau caminho, Deus é o nosso Pai. E nenhum pai vai olhar o seu filho caminhando por um mau caminho
e não vai aconselhá-lo, e não vai chamá-lo a atenção, e não vai tentar endireitar o seu caminho. Todas as vezes que você sentir a repreensão do Senhor, entenda, é porque Deus te ama, é porque Ele tem projeto na sua vida, é porque Ele não desistiu de você, é porque Ele tem ainda grandes coisas para fazer na sua vida. Você concorda comigo? Agora, por outro lado, nós também precisamos entender que o nosso Deus é justiça. Ele pune, mas Ele também é misericórdia. Ele também é misericórdia. E é isso que Paulo estava tentando ensinar para a igreja de Corinto. Escute, irmão, a disciplina, ela tem 3 características. Repita comigo. Primeiro, promover a glória de Deus na vida do indivíduo. Segundo, trazer para a igreja um modelo, para que todos nós que estamos olhando aquela situação, percebamos que todos nós estamos sujeitos a ela também. E a Bíblia diz que quem está de pé, cuide, para que você não caia. Olhe para o seu vizinho e diga assim: cuidado, irmão. Eu assisti um vídeo há alguns meses atrás, de John Piper, e ele disse uma coisa fantástica. Ele disse que nesses últimos dias, Satanás tem comido fé no café da manhã de muitos crentes. Satanás tem se alimentado de fé no café da manhã de muitos crentes. Deus está nos chamando nesses últimos dias para que nós despertemos espiritualmente, porque Satanás, o príncipe desse século, tem cegado o entendimento de muitos, e nós não estamos percebendo como Satanás tem agido. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: essa igreja tem sido alertada dia após dia, e querido, as artimanhas do diabo não vão prevalecer contra a tua vida em nome de Jesus. Nenhuma armadilha forjada e preparada contra você e a sua casa vão prosperar em nome de Jesus. Que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você concorda comigo, me ajude a glorificar a Deus nesse lugar. Me ajuda aí, João. Mas por último, a disciplina, ela tem a característica de restaurar a vida de quem está caído. E eu quero declarar: se chegou alguém aqui essa noite caído, o Senhor vai te levantar em nome de Jesus. Se tem alguém na sua família caído, o Senhor vai levantar em nome de Jesus. Queridos, eu tenho orado por essa igreja, eu tenho percebido que Satanás tem se levantado com artimanhas terríveis, mas ele vai perder essa batalha em nome de Jesus. De um por um vai se levantar para a glória de Deus. Aleluia. Nós precisamos estar prontos a perdoar quem caiu. Você já percebeu que a gente sempre é marcado pelo último episódio da nossa vida? E é interessante que se alguém acertou 99, mas se errou 1%, a gente vai classificar aquela pessoa pelo 1% que errou, e não pelos 99% de acerto que tem. É assim ou não é que somos? O que Paulo está trabalhando nesse segundo momento da igreja de Corinto é: vocês precisam estar prontos para receber de braços abertos aqueles que caíram, que passaram pela disciplina, mas que foram levantados pelo Senhor. Amém, queridos? Como igreja, nós precisamos estar com braços abertos para receber aqueles que caíram, aqueles que estão desmoronando espiritualmente. Em nome de Jesus. Essa casa é um hospital de Deus, de restauração de doentes espirituais. E eu quero, irmãos, declarar isso porque eu creio com todo o fervor do meu coração. Eu creio com toda a empolgação que existe na minha alma, com todo o fogo que há na minha vida. Eu creio nisso, que Jesus vai trazer e reconciliar para Ele muitos perdidos da casa de Israel. Se prepare para ver pessoas voltando em nome de Jesus. Se prepare para ver Jesus salvando cargas tortas desse lugar em nome de Jesus. Se prepare para ver gente entrando por essas portas. Você diz assim: jamais imaginei que aquela pessoa fosse entrar por ali.
Se prepare para ver. A igreja precisa estar pronta para isso. É isso que Paulo trata no segundo episódio dessa carta. No terceiro episódio, no terceiro momento, Paulo quer tratar sobre uma viagem missionária, que está do versículo 12 ao versículo 13. Paulo descreveu de modo breve as suas viagens a Troade e Macedônia, que haviam acontecido durante o tempo em que ele estava esperando a palavra de Corinto. Troade era uma cidade ao noroeste da Ásia Menor, a atual Turquia, de onde Paulo velejaria para Filipos, que é uma cidade na Europa. Foi em Troade que Paulo havia anteriormente tido a visão do homem da Macedônia implorando que ele fosse ajudá-lo. Esse episódio está em Atos capítulo 16, versículo 9, quando Paulo tem uma visão de um homem dizendo o seguinte: Paulo, passe a Macedônia e nos ajude. Paulo agora vai tratar sobre a característica missionária que a igreja deve ter. Escute, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja existe por dois motivos. Ela existe para glorificar a Deus. Diga para o seu vizinho: Deus te criou para glorificar o nome dEle. É por isso que longe dEle você nunca vai ser feliz. É por isso que distante de Deus você nunca vai ser completo. Santo Agostinho dizia que todo homem tem no coração um buraco do tamanho de Deus. Todo homem tem no coração um buraco do tamanho de Deus. A igreja, ela existe e coexiste em Cristo Jesus para promover a glória de Deus. Eu quero saber se a igreja da cidade vive para a glória de Deus. Vive para a glória de Deus, vive para a glória de Deus. Mas existe uma outra característica da igreja: não é apenas para a glória, é para promover a glória de Deus. Você está me entendendo? Eu vivo para a glória de Deus, mas vivo para promover a glória de Deus. O que isso quer dizer, pastor Tiago? Isso quer dizer que a minha vida é um espetáculo de Deus para a humanidade. Isso quer dizer que a igreja é um espetáculo de Deus para a humanidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus vai fazer alguma coisa na terra, não vai ser pela política. Se Deus tem resposta para a humanidade, não é pelos grandes empresários das nações. Se Deus tem um plano para constituir na humanidade, não é pelas famílias mais poderosas do mundo, não. Se Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele vai usar a igreja. Eu vou repetir. Se Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele vai usar a igreja. Diga para o seu vizinho: ô irmão, se alegra, Ele vai usar você. Eu tenho pedido a Deus desde que cheguei aqui: Senhor, não nos deixe de fora. Não deixe essa igreja de fora dos teus planos. Não deixe essa igreja de fora do teu projeto. Não deixe essa igreja de fora de tudo aquilo que Deus quer fazer nessa cidade. Não deixe essa igreja de fora de tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa nação. E eu quero dizer para você, igreja, se prepare, porque Deus vai nos usar para fazer grandes coisas para Deus nesse lugar. Você acredita nisso? Escute, irmão, deve ser o nosso DNA, deve ser a nossa natureza. Aí todas as vezes que a igreja começa a se acomodar demais, para que a igreja não perca a sua característica de promover a glória de Deus, sabe o que é que Deus faz? Deus envia uma perseguição. Lembra de Nero? Lembra da igreja primitiva, capítulo 2, coisa mais linda do mundo? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e tinham tudo em comum, e eles vendiam as suas propriedades particulares, e eles ajudavam os mais pobres da igreja, e eles comiam o mesmo pão, eles oravam com as mesmas orações, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Em cada alma havia temor, e era aquela coisa linda da igreja. Aí Deus olhou para aquela igreja e disse: ih, rapaz, se continuar desse jeito, eles vão ficar aí, não vão fazer o ID. Se continuar gostosinho do jeito que está, eles não fazem nada. Aí Deus levanta um camarada truculento
chamado Nero, o maior perseguidor da igreja primitiva. Aí sabe o que é que Nero faz? Nero começa a pegar os crentes e arrastar para as prisões. Nero começa a pegar os irmãos e colocar nas arenas, e os irmãos são devorados dentro das arenas por leões, e os irmãos são crucificados. Pedro é morto, crucificado de cabeça para baixo. Aí sabe o que é que acontece, irmão? A igreja começa a se desesperar, o povo começa a ter medo e começa a fugir para as cidades vizinhas.